Boa noite, galera. Já vai curtindo a minha live, galera. Fala pra eles. É? É? Fala pra eles, curtam a live. Compartilhem a live. Fiquem aí com a gente, né? Fala pra eles. Fala. Fala que seu nome é Davi, que você tem 6 anos, que você tá aprendendo a nadar. É, pra eles curtirem seus vídeos, que você tá fazendo um monte de coisa legal. Não é verdade? É. E que a vovó vai postar quando você falar, né? Vou falar aqui. Hã? Fala oi. Ó, vai lá, vovô, vai. Ou você quer conversar com uma coisa? Tchau. Gente, a criança tá super animada. Tem horas que a animação ultrapassa a animação e já passa para uma agitação, né? Que a gente precisa ficar bem de olho, porque quando ele passa da animação para agitação, ele fica mais perigoso, assim, de se machucar, né? É, e nisso eu vou readaptando a casa. Minha casa já é praticamente toda adaptada para que a criança não se machuque, mas eu tenho um espelho que ele tá solto aqui no closet e eu vou amanhã já mandar alguém colocar ele fixo na parede, porque hoje o Davi pegou ele assim com as mãozinhas e puxou em cima dele. O espelho é extremamente leve, né? Eu tenho receio de que qualquer coisinha possa cair do lado, cair em cima dele, então hoje foi a primeira vez que ele fez isso, então eu vou já providenciar para que alguém venha colocar o espelho aqui fixo na parede para evitar problemas, né? Ele não é de arremessar coisa, tipo, para quebrar nada, então ele só puxou e o espelho veio e eu tava do lado dele, né? Ainda bem que eu tava do lado. Se não tivesse, podia ter caído, podia ter machucado. Então a gente tem que estar sempre de olho no que a criança tá nos dizendo, né? No que ela tá nos mostrando, o que que ela já consegue fazer. E esse vai ser o nosso tema de hoje. Nós vamos falar sobre o que que a criança autista. Olha, gente, deixa eu falar para vocês. Quando eu falo o que a criança autista fala, o que a criança autista pensa, o que a criança autista né, eu tô usando muito a minha vivência com o Davi e eu vou vendo o que ele vai me mostrando e eu vou falando aqui para vocês, tá? Que é o que eu pego dele. Observo muito o Davi e eu também leio bastante coisa que autistas escrevem. Eu até prefiro ler conteúdo que autista mesmo escreveu, acompanhar autistas mesmo, para poder ver a vivência deles, né? E troco bastante ideia com pessoas que estão dentro do espectro autista, por isso eu fico falando assim, tá? Mas não que eu adivinhe, nem que eu seja autista, tá? Então, eu não sendo autista, não tenho lugar de fala, de falar assim, igual eu falo, né? Às vezes eu exagero, tá? Mas só para falar para vocês que coisas que estavam no livro que eu li eu passo aqui para vocês depois o nome, né? Já coloquei aí em outro no YouTube, acho que tá no YouTube que eu coloquei. Mas o livro é O que te faz pular, né? De um menino japonês de nível 3 de suporte, que ele, com a ajuda da mãe de uma terapeuta, que todo mundo desiste, né? Dos níveis 3 de suporte, a grande maioria. E essa mãe, ela persistiu muito, e o menino hoje tem até um blog, né? Depois vocês dão uma procurada aí, e eu gravei coisas que ele falou, né? Por exemplo, ele falou que para a gente não desistir deles nunca. E para a gente falar com eles, mesmo que eles perguntem 1 milhão de vezes a mesma coisa, para a gente falar com eles como se fosse a primeira vez que ele estivesse perguntando. Porque na mente dele é a primeira vez. Então, se a criança pergunta uma coisa e você fala, depois a criança pergunta e você já grita, o grito já machuca a criança, principalmente as níveis 3 de suporte, que tem uma sensibilidade bem concentrada. Parece que você tá dando soco mesmo neles, né? Então, assim, quando eu li isso, eu fiquei completamente apaixonada pelo livro, né, pela situação narrada ali naquele livro. Eu aprendi muito sobre aquele livro. Comecei a tirar até alguns escritores que são especialistas nisso e daquilo do meu hall de leitura preferenciais, né? Eu fui substituindo por pessoas que estão de fato dentro do espectro autista.
Eu acho mais seguro, porque são pessoas que estão sentindo de verdade aquilo e te passa e você pode vivenciar com a sua criança e ter um norte. Fala, olha, se o fulano sentiu isso, sentiu aquilo, e o meu filho é parecido, assim, assim, assado, ele pode sentir coisa parecida. E como é tudo coisa ruim que ele pede para que a pessoa não faça, eu prefiro obedecer e não fazer nada do que ele pede para não fazer no livro, eu não faço com o Davi, né? Então, evito o máximo gritar com o Davi, evito o máximo do máximo ficar falando sobre coisas negativas sobre ele, sobre o aprendizado, sobre coisas que ele ainda não atingiu, né, aquele objetivo de fazer e que está muito tempo atrás. Eu falo aqui para vocês, mas ele não está vendo, ele não está ouvindo, porque ele fica lá na sala. Mas eu evito porque o menino também fala algo parecido, né? Que é pra gente acreditar neles, que é pra gente colocar eles pra frente, porque eles não precisam que a gente fale pra eles o que eles não conseguem fazer. Eles precisam que a gente diga pra eles o que eles conseguem fazer. E que nisso aí eles vão começar a entender que conseguem e com o nosso suporte ali eles vão conseguir. E se a gente fica falando, não, você não consegue fazer isso, você não consegue fazer isso, já vai internalizar de que você não consegue. A grande maioria deles pega as coisas como regra, e se você fala um não para ele, aquele não, no momento você tá falando só ali naquele momento, não faça isso, não vou te dar isso, não é hora disso. Pro cérebro deles, é um não para sempre. Então, por isso que se desregulam muito com não. Então, fala, nossa, o moleque não lida bem com a palavra não. Não, nossa, basta falar um não que ele já fica assim, todo alterado. Já faz isso, já faz aquilo. Por quê? O não para eles, às vezes, é uma coisa que ele quer muito aquilo, que você vai ofertar, vai dar para ele aquilo que ele está pedindo daqui a pouco, mas você falou a palavra não primeiro, então para eles o não é para sempre. Né? Então se desregula e chora e fala que quer, que quer, que quer, que quer. Aí você fala, nossa, mas acabei de falar, não tá me ouvindo, eu tô te falando que não, não vai pegar isso agora, não vai mexer com isso, não vai fazer tal coisa, não vai na casa não sei o que, não vai. Então, o não, para alguns autistas, é algo bem, tipo, falou aquilo, é aquilo para sempre, sabe? E aí, até você explicar que não, olha, não, não é bem assim. Não pode nem ficar usando tanta palavra não, porque eles ficam bem nervosos. Então, o que é que eu faço com o Davi? Claro que sim, amor. Podemos fazer isso depois de fazer tal coisa. Gente, isso funciona demais, pelo menos com o Davi. Eu agacho, fico na altura dele, sei o que ele quer, ele pede no iPad, pede lá no PEX dele, e aí eu vou lá e valido. Claro que sim, a gente vai, eu vou com você. Depois de tal coisa, né? E ele aceita super bem esse sim, depois a gente vai fazer tal coisa. Então eu fico nomeando, ó, primeiro a gente vai fazer tal coisa, depois a gente vai fazer tal coisa e depois a gente vai fazer tal coisa. Só que assim, tem que ficar atento com o pedido para ver se é realmente, se existe mesmo a chance de você realizar esse pedido, que passa a ser um combinado que você não pode voltar atrás. Então, se for algo assim surreal que não dá, por exemplo, vamos na Bahia agora, vamos em tal lugar, é coisa que não dá para você fazer naquele momento, né? Então, vamos pescar, vamos fazer, coisa que não dá para você fazer. Você fala que vai outro dia, que hoje vai fazer tal coisa, tal coisa e tal coisa, mas que outro dia vai, tá? Outro dia. E quando a criança continua perguntando, esse dia tem que se aproximar e você coloca ela já lá no seu hall de passeios, né? Aquela atividade que aquela criança pediu e vai falando: olha, lembra que a gente combinou de fazer tal coisa? Então a gente vai almoçar e vamos. Depois do almoço a gente já vai. Evitar o máximo, assim, gente, falar a palavra não. Aí vem os sabidos, né? Ah, mas tem que aprender a falar a palavra não, tem que aprender. A vida dá vários nãos, que não sei o quê. Paciência. O cérebro dele é diferente do nosso. A gente vai sim falar um não em umas horas bem cruciais, né? Para evitar, gente, que aquela criança fique o tempo todo desregulada, porque aquilo desregula a casa inteira, desregula todo mundo em volta. Ele não consegue, por exemplo, se concentrar para analisar o que você falou. Então não adianta depois que você falar o não, você tentar remediar falando um monte de coisa por cima, porque a criança vai ficar totalmente confusa, já com raiva de você pelo não, tá? Então, a dica do livro é evitem falar a palavra não logo de cara, substitua por um depois, ou vamos fazer tal coisa, substitui por alguma coisa para que a criança não fique com o não na cabeça, que às vezes o não é para sempre. Eu escrevi só uns negocinhos aqui para não me perder. Ah, tá.
A aceitação é muito, muito prejudicial para a criança ou para o adolescente ou para o autista que recebeu um diagnóstico, que fique ouvindo dentro de casa que alguém ali não aceita aquilo, né? Porque, galera, não é questão de aceitar ou não, né? A pessoa já é diferente, o cérebro dela já foi montado daquele jeito, já foi lapidado daquele jeito, né? Então, assim, a gente vai fazer as terapias, a gente vai ficar ali insistindo, vai tentar moldar de alguma forma ali, quanto mais cedo, quanto menorzinho, melhor, tá? Porque tem a neuroplasticidade, é quando a criança está aprendendo bastante. Então, a gente tem que aproveitar e ir fundo, pegar o que a criança já gosta e enfiar um monte de coisa nele, partindo do que ele gosta, sem dar muito na cara, que é terapia, que é mandando, que tem que fazer, sabe? No lúdico, criança funciona muito no lúdico, com autista não é diferente, funciona no lúdico também. E aí, geralmente o pessoal fala que é o pai que não aceita, né? Ah, e o pai não aceita, menina. Eu tento levar ele toda vez que eu converso, que o meu filho não faz isso, não faz aquilo, age assim, assado e tal. Tipo assim, tudo que a pessoa vai falando já tá vindo na minha mente as perguntas que a neuropsicóloga fez, que fez não, que já tá ali escrito, né, que tem uma tabela, tá, gente, do Ministério da Saúde Mental, né, o DSM-5, tá tudo lá já, e ela vai te perguntando, você vai respondendo, você vai fazendo teste, ela vai pontuando, e aí a pessoa vai falando o que, que o filho faz, e já tá ali naquela tabela que tá aqui na minha mente, entendeu? Aí eu falo, olha, melhor você dar uma olhada, tá, ah, mas o meu marido é assim, é assado. E eu achava que fosse só os maridos, mas não. Eu já tive caso do homem falar, Alessandra, a minha esposa não aceita que o menino seja diferente. Eu falo com ela, tento fazer isso, tento fazer aquilo, e ela simplesmente bate o pé de que o filho dela não tem nada, de que isso que é aquilo. Então, assim, vai muito da rede, né? Do social dessas pessoas. Eu acredito que seja mais um tipo de vergonha, assim, um negócio meio tipo, nossa, como é que eu vou falar, né, para as minhas amigas de não sei da onde, os filhos tudo assim, tudo assado, passaram tal coisa, fizeram tal coisa, e o meu, assim, aí a pessoa fica, né, é, restrita com aquilo. Mas, minha gente, a criança é nossa, e é essa criança que a gente tem, entendeu? Então, você fala, ah, nossa, mas todos os meus projetos que eu tinha, todo não sei o quê. Que tanto de projeto é esse, gente, que a gente tem quando tem um filho? A gente não pode ter esse tanto de projeto assim. A gente está educando uma pessoa. E educar uma pessoa não é um projeto nosso tão fácil de ser seguido assim. É a nossa vontade e a vontade da outra pessoa. Se aquela outra pessoa não quiser, ela não vai fazer só porque é seu projeto, né? Então, seu filho, ele não é uma coisa sua, tipo assim, não é um negócio, né? Ela tem a própria mente, tanto que os autistas têm uma mente totalmente diferente, né? Um dos outros, de todo mundo tem uma mente diferente. Então, não existe isso de aceitar ou não que a criança é autista ou não. A gente tem que cuidar para dar para essa criança, para que ela se aproxime o máximo possível da sua idealização, né? Daquela criança que você idealizou. Porque um projeto é muito difícil você concretizar quando não vem só de você, né? Não depende só de você, depende da outra pessoa. Mas sua idealização, você idealizou que seu filho fizesse isso, pudesse fazer aquilo. Eu idealizei, por exemplo, que o Davi, quando ele era pequenininho, que ele aprendesse a nadar logo. E eu não tô falando só porque eu postei o vídeo, gente, é verdade, tá? Quando eu era criança, um irmão meu, da idade do Davi, faleceu afogado num lugar do lado da casa dos meus pais. Ele tinha 6 anos e eu tinha de 7 para 8. E a partir daquele momento, a gente teve pouco acesso à água, porque a gente ficou todo mundo com medo, né? Então a gente não entrava mais em rio, em lago, em mar, em qualquer coisa a gente não ia, tá? A gente ficava todo mundo com medo, meus pais com medo, todo mundo com medo. Então crescemos, todos nós, meus irmãos e eu, sem saber nadar, né? Mas depois que o Davi nasceu, eu falei, gente, eu vou ter que aprender a nadar. Como é que eu vou ficar com essa criança sem saber nadar? E aí eu fui vendo a dificuldade dele aparecendo, eu falei, não, ele tem que saber nadar. Então hoje, para mim, uma criança, ela não precisa saber nadar, ela tem que saber nadar, tá? É um pré-requisito básico para a sobrevivência das crianças. Eles precisam aprender a nadar. Hoje em dia, todo lugar que você vai tem corpo d'água, gente, tem piscina.
tem cachoeira, tem não sei o quê, tem parque aquático, tem isso, tem aquilo. Até um balde a criança pode se afogar dentro de casa, porque ela não tem a força para levantar a cabecinha, né? Então aí vai dos pais não deixar, né, esses recipientes assim dentro de casa com a criança engatinhando, começando a andar. Mas aí você vai no clube, você nem curte nada, nem você nem a criança, você fica colada naquela criança. Aí você não sabe nadar também, acontece alguma coisa, morre tu e a criança. Então assim, criança precisa saber nadar e o Davi, ele está maravilhoso, porque mesmo tendo o pessoal aqui, né, do condomínio e tal, todo lugar que eu viajo, eu coloco o Davi na água. Todo lugar que a gente vai, o Davi participa de piscina, participa de. Ele entra em vários corpos d'água, né? Corpo d'água, para quem não sabe, são ambientes com água. Piscina, mar, lagoa, né? Qualquer coisa assim. E o Davi, ele sempre vai. O Davi, eu vou pra praia com ele, ele anda naquelas banana boat comigo. Chega lá no mar, a gente se joga, mas é claro que ele tá de colete, eu também, eu fico sempre perto dele. Tem sempre gente ali também para dar um suporte caso aconteça alguma coisa, né? Vai que aquele colete fura ou some, não sei o que acontece, né? Mas a gente fica ali sempre perto. E eu me determinei que eu ia aprender a nadar pra ajudar o Davi a aprender a nadar também, porque a dificuldade dele é muito grande e nem sempre ele pode comparecer às aulas de natação. Ele tem bastante dor de barriga, quando ele tá com dor de barriga eu não levo, ele fica agitado às vezes, eu não levo também, né? Ele começa a gritar muito, eu não levo. Então, assim, ele falta muito e a constância, ela é importante. Então, tipo, hoje ele foi, tá, gente? Mas, por exemplo, não levei hoje, que é 2 vezes por semana. Amanhã ele tá melhorzinho, eu pego todas as minhas tralhas aqui desse com ele sozinha e brinco horrores com ele. Então, agora ele tá aprendendo. Por quê? Porque a criança, para ela aprender alguma coisa, ela precisa de oportunidade e ela precisa de dedicação daquele adulto que está ali com ela, porque ela não vai fazer sozinha. Ai, a criança aprende a nadar sozinha. Não existe, gente, a criança aprender a nadar sozinha. Como é que uma criança sozinha, pequenininha, vai lá na piscina e aprende a nadar? Não, tem que ter um adulto ali, tem que ter aquela pessoa acompanhando, verificando se está tudo bem, vendo tudo bonitinho, se a piscina está limpa, se não tem nada escorregando em volta, porque aprender a nadar não é só se jogar dentro de uma piscina e ficar lá se debatendo. Tem respiração, né? Tem sustentação, tem um monte de coisa que eu tô aprendendo agora com as professoras de natação daqui, que elas vão conversando comigo e eu vou pegando, porque eu quero muito que o Davi aprenda a nadar e ele já está indo muito bem. Ele já consegue fazer sustentação há bastante tempo, que é ficar com o corpinho na água, sem dar pé no chão e ele assim, com o rocinho para fora. Ele tá nadando no cachorrinho muito bem também, então ele já nada uma boa distância, né? Então, tipo assim. Eu não vou deixar o Davi lá sozinho só porque ele já sabe fazer isso, né? Porque tem que ter cuidado. Vai que o menino se engasga com um pouco de água, tosse, faz alguma coisa e ainda não tá seguro para ficar. Mas assim, se tiver em algum lugar no corpo d'água e ele estiver tranquilo e não dá pé para ele, ele já vai para a borda, né? Então isso já é sobrevivência dele. A gente está treinando sobrevivência. A criança não precisa virar um Xuxa da vida, né? Mas ele tem que ter sobrevivência. Porque se meu irmão tivesse a sobrevivência, ele teria vivido, ele não teria falecido naquela época lá, né? Então, isso ficou muito marcado em mim. E toda vez, todo lugar, gente, que tem criança, que os pais estão dispersos, eu tô lá grudada no olho na criança. Daí eu falo, daqui a pouco vamos chegar aqui e perguntar o que é que eu quero olhando tanto pra criança. Mas a criança tá ali sozinha, gente. Então, eu vou ficar olhando mesmo. Moço, ó, seu filho ali, ó, aquele pequenininho tá com você. Eu tô sempre atenta, porque eu acho que se eu estiver em algum lugar e uma criança morrer afogada, eu não sei o que acontece com a minha pessoa, tá? Eu tenho muita questão com isso, passei muitos anos tentando tirar o meu próprio medo da água e tal, e hoje eu levo bastante o Davi para lugares que tem água, convenço ele de entrar, fico sempre com ele para ele se sentir seguro e ele se sente. Eu deixo ele na borda e falo, vem comigo, eu tô aqui te esperando, e ele vai, gente, é tão fofo. Então, assim, tem oportunidade de fazer com que o seu filho aprenda a nadar? Coloca. Nem pensa, ah, a autista não vai aprender. Aprende sim, o Davi a nível ter suporte, sabe, tá sabendo super bem se virar. Tem outras crianças aqui também que são autistas e que eu vejo eles lá se viram também, estão sempre com suporte que precisa, mas se viram, né, na idade parecida com o do Davi. Mas assim, não pode deixar só, é claro, né? Eles não têm a maturidade ainda. O que eu tô falando é que precisa aprender para se salvar sozinho em alguma circunstância, né? Saber o tempo, saber lidar ali com a água, com a turbulência da vida ali da água. Tá treinando só em piscina? Tá, mas posteriormente para frente, quando ele estiver melhorzinho, maiorzinho, já vou pros mares, já vou levar a pranchinha, já vou introduzir o menino em tudo que for de água mesmo para que ele
sobreviva em questões com água. É claro que existem algumas situações que não tem como, né? Acidente de lancha, acidente de navio, navio que afoga, avião que cai. É tanta tragédia que é melhor a gente nem comentar sobre isso para não começar a chorar já da agora, Deus é mais. Mas é isso, galera. O menino no livro, ele faz o seguinte pedido: por favor, não desista de mim. Eu não sou teimoso, eu tenho rigidez cognitiva. O meu cérebro não entende logo de cara o que você está tentando me dizer, a ordem que você está me dando, o comando que você está me dando. Então, a chance de eu ser atropelado é grande. Então, ande de mão dadas comigo. Mesmo eu te mostrando que sei andar sem estar de mão dadas. Está em movimento? Gruda em mim. Porque eu posso me desconectar de você por qualquer coisa que me chame a atenção. Eu vou esquecer onde eu estou e o perigo que me circunda. Então, assim, não desistam de mim. Fale comigo sempre da mesma forma, como se não tivesse falado antes, para que eu me sinta regulado para te ouvir, entender o comando e seguir, né? Então, assim, esse livro é muito legal, tá, gente? Não é um livro grande, super gostosinho de ler e vale muito a pena porque é um adolescente, né? Nível 3 de suporte que escreveu. Então, assim, eu dei muito crédito para esse livro. Já li várias vezes ele, não tenho ele físico aqui, mas eu já li várias vezes ele em digital. E, assim, é uma leitura bem gostosa. Fala também sobre empatia. Tem uma hora lá que ele para e faz lá uns relatozinhos e colocando no lugar da outra pessoa. E o livro vai explicando o que está acontecendo com a criança. E é incrível, tá? Se fosse vocês, eu dava uma olhada nesse livro em especial. Mas é isso. Eu estou muito feliz aqui que vocês entram aqui comigo todos os dias. YouTube, Instagram lotado aqui de gente também. Pessoal, muito obrigada. O pessoal aí da Bahia vem com força aqui no Instagram, né, gente? Minhas primas aí, ó, todo mundo. Que coisa mais linda. E o pessoal aqui do TikTok também, como sempre, chegando aqui com tudo. Pessoal, curtiram a live? Vocês gostaram do assunto de hoje? Vocês que têm criança em casa que estão desconfiados, gente, converse com seus parceiros. Tá irredutível? Vai você sozinha ou você sozinho com a criança procurar ajuda. Depois aquela pessoa vai ver que precisava mesmo, sabe? A gente enfrenta tanta coisa, né? Com o marido, com a esposa, com o pessoal assim que são mentes diferentes, né? Que estão ali discutindo um assunto, que um acredita numa coisa, outro acredita em outra. Tem gente que acredita que vai dar um estalo e o menino vai sarar, daqui a pouco aprende tudo. Muita gente fala pra mim, daqui a pouco ele aprende. Eu vou dar tchau pro Davi. Eu falo, olha, o Davi ainda não sabe dar tchau, tá? Mas assim que ele aprender, ele vai dar tchau pra você. Isso daqui a pouquinho. Boa noite, Anitta Aurora. Obrigada, meu amor. Beijo pra você também. O Davi também deve mandar um beijo pra você. Se ele pudesse, ele mandaria, tá bom? Obrigada pelo carinho. Você tá sempre aqui com a gente, tá sempre comentando, dando vida aqui, né, no bate-papo. Fico muito grata, tá bom? Não deixe de ver os videozinhos do Davi que eu posto. Ele agora tá aprendendo a beber água nos bebedouros, tá aprendendo a nadar, tá balbuciando pra caramba. E isso me deixa, assim, muito feliz, tá? E eu fico, assim, com vontade de postar tudo, gente. Mas se eu for gravar tudo que o Davi faz, eu vou perder muitas coisas que é importante pra mim e pra ele, pra nossa relação mesmo, sabe? De vó e neto. Tem coisas que ele faz que são tão fofas que eu acho que o público não ia nem achar tão fofo e eu fico assim emocionada. Eu fico muito feliz, eu beijo ele, abraço, falo quanto ele é incrível, quanto ele é maravilhoso. O Davi tem muita dificuldade, mas ele é um menino muito esforçado. Eu levo ele para os lugares, convenço ele de que ele consegue. Se ele tá com medo, eu vou junto com ele. Hoje o Davi já sobe em brinquedão, o Davi já desce em tobogã, o Davi já entra na piscina sozinho, já sai sozinho, pede para ir ao banheiro nas piscinas, pede para ir ao banheiro nos lugares onde ele tá. Empurra o carrinho de compras, ajuda a trazer as compras, né? Então, assim, ele tá simplesmente incrível. Vai pra escola, leva a mochilinha dele, traz a mochilinha dele também. Leva a lancheira, sobe a escada da escola sozinho. Claro, pede colo? Pede. Quer devolver a sacola pra gente toda hora? Quer, mas não joga no chão como antes. Não se joga no chão pra poder a gente pegar ele e levar ele no colo. Então, assim, o Davi tá evoluindo super bem, né?
Aí o pessoal se preocupa muito com a fala. Gente, a fala é importante? É. Mas a fala, ela não sobressai sobre as questões da vida diária da criança, né? Então, assim, a criança, ela precisa aprender a se virar, ela precisa aprender a se limpar, ela precisa aprender a comer sozinha, ela precisa aprender os cômodos da casa, o que tem em cada cômodo, ela precisa aprender a localização onde está a casa dela, nome do pai e de mãe, porque eles mexem com tecnologia, eles podem digitar, eles podem apontar no mapa, eles podem fazer alguma coisa se eles souberem, se eles tiverem aquela estrutura ali montada pelos responsáveis deles. Mas se a gente deixar, uma hora aprende, nossa, menina, daqui a pouco aprende, todo mundo cresce. Essa dificuldade vai ficar muito mais acentuada, aquela criança vai ficar sempre lá atrás e vai regredir bastante. Então, gente, vamos cuidar dos pequenos, tá bom? Ele já tá vindo aqui de novo para dar tchau, porque acho que meu tempo já acabou. Oi, amor! Vem dar tchau? Você vai dar um tchau grandão? Dá um tchau grandão. Como é que você tá dando tchau grandão? Com essa mão? Dá tchau grandão ali, ó. Aê! Esse foi um tchau? Esse tchau foi pequenininho. É o quê? Dá um tchau ali, ó. Olha ali na câmera ali, ó. Vai dar tchau? Tem um monte de gente esperando seu tchau grandão. Daqueles bem grandes que você aprendeu. É, daqueles grandes que você aprendeu. Você já aprendeu a fazer grandão? Não foi? Faz aí pra eu ver. Como é? É o dedo, gente, é o dedo. Isso é um tchau, gente, olha. Ai, que coisa fofa, misericórdia, meu senhor. Ai, meu Deus. Vai lá que eu vou despedir do povo pra gente dormir, porque já é tarde, hein? Hum? E amanhã você tem aula cedão, né? É, o pessoal da escola fica lá esperando, né? E a gente tem que chegar correndo atrasado, porque você não quer acordar de manhã cedo. Hã? Não pode fazer isso, né? É, porque o pessoal tem horário também. Vai lá, vovô, vai. Não quer ir? Gente, grudou. Não quer ir com o avô mais hoje. Quer ficar comigo. Você quer ficar comigo? Tá aqui de narizinho pingando, tá? É, esse tempo dá bastante sinusite pra ele, rinite, tudo cutaíte, ele fica, né, amor? Aí fica assim, no pinga-pinga. A gente chama ele de menino pinga-pinga. Galera, boa noite. Tudo de bom pra vocês. Que Deus abençoe cada um, tá bom? Tenham paciência com seus pequenos e com os que não são tão pequenos assim também, tá bom, gente? Eles precisam muito da gente ainda e é vida que segue. O autismo tá aí, mas a gente tá aqui também e a gente vai conseguir tudo junto, né, Davi? Né? Tudo que o Davi conseguir fazer vai ser maravilhoso. Porque eu vou estar do lado dele apoiando para que ele consiga fazer bem, né, amor? Né? Tá, tchau. Beijinho, galera. Fiquem com Deus. Até mais. Olha lá.